A modalidade dos três tambores chegou no Brasil meada da década de 70 e de lá para cá não parou de crescer. O podcast dessa semana a gente dedica aos competidores da modalidade três tambores. O personagem que nós estamos trazendo aqui é referência, é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer final da década de 90, né? Fez parte de um momento muito especial para mim, porque foi ali que eu comecei a conhecer a raça quarta de milha, ali eu comecei a laçar, embora ele já era campeão de três tambores. Depois ele saiu do Espírito Santo, veio para o Brasil, veio para São Paulo e tomou conta do Brasil, se tornou um dos maiores treinadores de cavalo de três tambores, conseguiu montar o rancho, centro de treinamento, e hoje está participando do Agronegócio Podcast para contar a sua história para a gente. Você não vai perder. Se liga aí. O assunto do Agronegócio Podcast dessa semana é a raça quarto de milha. Sim, é a raça quarto de milha de novo. Eu não me canso de falar porque eu sou apaixonado, né, pelo quarto de milha. Fui criado no meio do manga larga machador, mas depois que eu conheci a raça quarto de milha num rodeio lá no Espírito Santo, eu me apaixonei, me tornei competidor, participei de algumas modalidades, algumas deram certo, outras não, mas eu insisto ainda no laço em dupla, no team rope, laçando cabeça, quando dá tempo. Mas o campeão, o mestre, que vem conversar com a gente hoje, ele é um dos caras mais fantásticos, responsável por grandes campeonatos, por cavalos aí que bateram recorde nas pistas, inclusive um animal, uma égua treinada por ele, tem um recorde mundial nas mãos do filho dele. Nós estamos falando do Ronildo Moraes, ele responsável pelo Rancho Moraes, pelo centro de treinamento Ronildo Moraes. Um amigo que eu conheci ainda nos finais ali dos anos 1997, 98. Depois ele veio para cá a trabalho e de lá para cá o céu já não era mais o limite, que eu acho que você passou até dele, né? Meu amigo Ronildo Moraes, obrigado pela sua participação. Alfredo, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por isso, você ter me feito esse convite. E eu acho que a gente vai ter um bate-papo legal aqui hoje para falar da raça quarta de milha. Ronildo, quando eu te encontrei pelas redes sociais, né? Agora, recentemente, eu mudei aqui para... Até por conta do meu trabalho, eu mudei aqui para Mogi Guaçu, né? Estamos atuando aqui comercialmente na região, à frente do Grupo Provaso, né? Que é parceiro, patrocinador nosso também. E quando eu vim para cá e eu comecei a gravar o podcast aqui, eu pensei, cara, eu tenho que achar o Ronildo. Eu tenho que achar o Ronildo. Aí, numas indas e vindas lá na loja Oeste, né, de Jaguariúna, com os meninos, forte abraço pra turma toda lá que atende a gente super bem. O pessoal falou, rapaz, você tem que chamar o Ronildo, tem que chamar o Ronildo. Eu te achei, mandei mensagem, achei você nas redes sociais, né, e mandei mensagem, porque o que a gente vai conversar aqui, sinceramente, é uma curiosidade que eu sempre tive, porque depois que você saiu do Espírito Santo, a gente sempre ouvia falar, rapaz, o Ronildo tá super bem, campeão, top, tá com rancho, e os melhores cavalos tá na mão dele, não tem vaga, e o centro de treinamento tá voando e tal. E agora eu quero saber dessa história. Eu quero saber, é claro, dessa história. Mas primeiro, a gente tem mania de começar da seguinte maneira. Quem é o Ronildo Moraes? Da onde você vem? Você é natural de onde, meu irmão? Eu sou mineiro de Ipatinga, sou um cowboy, na verdade, nascido em 1964. Olha só. Isso. Bacana. E como é que começou a sua história no cavalo? Alfredo, meu pai era administrador de fazenda lá em Minas. E eu nasci na fazenda já e cresci, estudei um pouco, não estudei muito.
E já fui logo para Lida com meu pai, trabalhar na mesma empresa. E lá eu trabalhei 12 anos. Olha que bacana. E nesse tempo, a empresa comprou um cavalo quarto de milha para ser garanhão, para fazer tropa de serviço. Certo. E aí eu comecei a conhecer o quarto de milha. Né? Chegava a revista da BQM e eu fiquei apaixonado pela raça. Começou a estudar, começou comecei a se encantar, né? Daí a pouco a empresa me colocou no setor das éguas, né? Aí eu cuidava da tropa, das éguas, do garanhão, acompanhava a reprodução. Aham. E ali eu fui ficando cada vez mais apaixonado pela raça. Aí fiz alguns cursos antes de sair da empresa, mesmo trabalhando com gado Sim. e com cavalo de lida. Isso foi que época mais ou menos? Década de Foi 80 já? 1090. Já foi- 89, 90. Já foi na virada ali de É, 89 na virada, para é. 90. Aham. E aí eu fui lendo a revista e aprendendo sobre a raça ali e o sonho, né, Aham. de ser treinador. Aí eu tive a oportunidade. Um criador não, um competidor, um cara que gostava de cavalo de Ipatinga, me convidou para treinar os cavalos dele. Até então você só trabalhava no treinamento dos animais, iniciando, Na domando isso? verdade eu cuidava das éguas, do garanhão e domava alguns potros. Aham. O meu pai era um cara que eles falavam, ele tinha mão boa para mexer com cavalo. Porque na Muita época não gente tinha, fala isso, não, ele tem mão boa. não tinha época, naquela época não tinha técnica, as Sim. pessoas, tinha pessoas que era melhor, né, para domar. Sim, E o meu pai era um cara desse, ele domava bem os cavalos. que bacana. Então eu já queria aprender com ele como domava e tal. E aí apareceu a oportunidade de eu ir trabalhar com cavalo para esporte. Uhum. E isso foi lá ainda em Ipatinga? Ainda em Ipatinga, o cara investiu em cavalos já campeões, mas como eu era da família, né, que tinha a mão boa, Aham. aí eu fui convidado para tocar esse aras lá. E já comecei montando em cavalos treinados. E já na primeira prova eu já conquistei o primeiro lugar. Olha só, aí não parou mais. Aí não parei mais. E o que que te fez chegar no Espírito Santo? E como é que foi a sua ida para o Espírito Santo? Porque quando eu te conheci, você já estava à frente da tropa do Varejão, do Cicinho, né? Você tava, na tropa do Varejão lá, eu fiquei lá no Aras Varejão, né? O que te levou para lá? Como é que foi isso? Então, eu fiquei, no primeiro Aras que eu trabalhei, eu fiquei 5 anos. E aí eu ganhei muita prova regional e tal, participei. Começou a fazer o nome. Comecei a fazer o nome. Aí eu na região, lá em Minas, e assim, daí até então eu era o melhor. Sim. Né? Sempre estava ganhando os primeiros lugares e tal. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, depois de 5 anos. Olha só, desceu para o Rio. Porque aí eu já estava pensando, né, maior. Uhum. Aí fiquei no Rio de Janeiro, mas... Rio de Janeiro você ficou aonde lá? Lá no Aras 3J. 3J. Aonde ali? Lá no Itaboraí. 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 Tá, Itaboraí. Eu fiquei lá 5 anos treinando cavalos pro Aras 3J. Competindo também? Competindo. E treinando cavalo para amador, que era para filha do seu Jales Pessoa, que era o proprietário do Aras 3J. Certo. E assim, Alfredo, quando eu estava em Minas Gerais, né, eu já ganhava prova, mas eu estava montando em cavalo que já tinha sido treinado por outra pessoa. Sim. E aí eu comecei a treinar os meus cavalos. E quando eu fui para o Aras 3J, eu tive a sorte de pegar uma potra com genética de primeira para 3 tambores. Olha e só. Aí, lá no Aras 3J, eu fui campeão Potro Futuro pela primeira vez. Que bacana. Que bacana. O Potro Futuro, a competição do Potro Futuro é como se fosse a primeira competição, né, da vida de um cavalo, praticamente. Na verdade, certo a ou gente errado? começa nas provas regionais levando o potro para chegar no Potro Futuro BQM, que é o mais importante, né? Certo. E é a prova mais importante para o treinador. Olha só, né? ali mostra a qualidade, o trabalho. Tipo assim, é a comprovação de que você fez tudo certo e levou aquele animal ainda potro ao ápice. Exatamente. Hoje muda um pouco a história do potro,
né? Mas assim, naquela época, a gente treinava, a gente fazia todo o trabalho para ir até o Porto Futuro, né? Uhum. Hoje não, hoje já tem mais pessoas na equipe, né? A pessoa que prepara o potro, aí tem o competidor, então é um pouco diferente. Mas na minha época, a gente fazia tudo, até chegar na Era pista. tudo com É, você mesmo, era do cabrecheamento até a pista. até receber a premiação. Exatamente. Bacana, É. legal. E daí você foi, daí do Rio de Janeiro, a sua próxima parada No Espírito foi em Santo. Terras Capixabas. Lá no Espírito Santo, no Aras Floriano Varejão. Foi uma passagem muito boa, né? É um lugar muito gostoso, né? Vitória. É, E eu fiquei lá também, eu acho que por quase 5 anos, lá com o Cicinho. com o Cicinho. Eu me recordo que naquela época, foi nessa época mais ou menos aí que eu conheci a raça quarta de milha, né? Eu tava num rodeio, foi feito um rodeio, e você lembra que você deve ter, eu acho que você participou dos rodeios na Rodeio, Praça do Papa, lá no sim, Espírito Santo, na era, Praça do Papa. era os Tinha, rodeios tinha, grandes, né? tinha os rodeios grandes lá que o É. pessoal começou a organizar. E ali eu vi o Cicinho e Edmilson laçando. Cicinho laçando cabeça e Edmilson laçando pé. nesse rodeio. Na verdade eu trabalhava pros dois, né? Pro Cicinho e pro Edmilson. Aham. Você chegou a laçar uma época, né? Eu me Na recordo. de brincar. na verdade eu brincava de laço final de tarde lá no rancho, né? Às Aham. vezes quando não tinha alguém pra puxar, pra laçar o boi pra eles treinarem, vem cá, Ronil, treina aí. Aí eu gostava também do laço. É bacana. Era bacana. Essa lida, essa vida, né? Dentro da raça quarta de milha, ela te proporciona essas possibilidades, né? Muitas vezes você é um competidor de uma modalidade, mas quando dá a oportunidade de você aprender alguma outra coisa, nem que seja para você manter uma liga ou aprender ou brincar um pouco mais com a turma, a gente vai e faz também. Na verdade, quando eu comecei no cavalo, eu era apaixonado pela rédea. Tipo, eu achava Linda a prova, linda realmente, a prova é linda. Achava o negócio, os os movimentos e tal. Mas eu agarrei a primeira oportunidade que eu tive de ir pro esporte. Sim, né? tá certo. Exato. E aí, tô até hoje. E tô feliz. Que bom. Bacana. Eu tenho certeza quem está assistindo, quem é capixaba e está assistindo, quem está no meio do cavalo quarta de milha é lá do Espírito Santo. Vamos aproveitar para mandar um abraço lá pro Varejão, né? Pode ficar à vontade, Rony. Não, Pelo só amor de mandar Deus, um abraço para eles aí. Você é a estrela. E falar aqui. para eles que eles faz parte da minha vida, né? Da minha carreira. E eu sou muito grato a eles. Não, que bom, que bacana. Encerrando o ciclo lá no Espírito Santo. Lá no Espírito Santo O ainda... que te trouxe para cá? Como é que foi? Porque eu me recordo que você trabalhou muito tempo com o Cicinho, naquela época eu me lembro, competições, eventos, leilões, eles já tinham a tradição de fazer leilões também, né, dos animais e tal. Eu me recordo de você envolvido ali com todos eles e tudo. Num dado momento, você se desligou e você foi lá pro Lucan. Quem é capixaba, quem é lá do Espírito Santo conhece o Aras Lucan. Você ficou lá um período também, né? E depois só que você veio para cá. Me conta essa história. Numa conversa lá com o Cicinho e com o Edmilson, assim, teve uma época que eles separaram a tropa, né? Eles tinham tudo junto. Aí eles separaram. O Edmilson ia ter o Aras dele e o Cicinho dele. Uhum. E eu fiquei. É assim até hoje, né? Eu acho que agora é assim, eles estão juntos ali, mas tudo Aras Floriano Varejão. Mas tudo é separado o jeito que eles tocam, né? Exato, E aí, na hora deles dividirem, eu falei, e agora? Eu vou trabalhar para quem? Pro Cicinho ou pro Edmilson? Os dois eram meu amigo, a gente tava tudo certo e tal. Aí eu falei... Não dá para rachar no meio. Não dá para rachar. Aí eu falei, eu vou montar um centro de treinamento, treino cavalo do Cicinho e treino cavalo do Edmilson. E aí foi quando eu fui lá pro Lucan. Exato, perfeito. Ali você ficou quanto tempo? Eu não me lembro bem, Alfredo, mas não foi muito tempo. Eu acho que 1 ano e meio, no máximo, 2 anos, e eu já tive o convite para vir para São Paulo. Tá, continua. Então, agora que eu quero saber, porque praticamente ali para trás eu já conheço um bom pedaço. Então, agora de lá para cá é que é a minha curiosidade. Antes de eu vir para São Paulo, eu já tinha ganhado 2 pontos futuros. Foi os dois, eu ganhei 2 pontos futuros na minha carreira toda.
Eu Aham. ganhei com o cavalo do Rio e com o cavalo do Cicinho, filho do líder da SM. Olha só. Qual? E é uma égua chamada Guine Líder. Ah, Eu tá. ganhei o Porto Futuro em 2003 com essa égua. Aham. E aí eu tava vindo competir, eu vinha competir no Campeonato Nacional. E eu tava vindo de lá e ganhando as provas aqui. Ganhando muita prova. É. Aham. E aí eu falei, por que não, né? Eu vou ficar no Espírito Santo se eu posso vir para São Paulo, que a premiação era muito melhor. Não, e querendo ou não, um É, pouco distante, né? é, Deslocamento, você fica mais isolado, talvez as pessoas, né? é. Porque a gente sabe que quem tá no meio da competição, de provas, você tem que estar meio que no meio ali, você tem que estar aparecendo, Tinha, competindo, eu vinha para mostrando. as provas em São Paulo, eu chegava lá e ficava distribuindo os panfletozinhos de prova e eu via a premiação, era bem melhor do que no Espírito Santo e tal, e eu tive o convite para vir para cá. Aí eu eu falei com o Cicinho, Cicinho, vamos, eu vou para São Paulo, você manda seus cavalos? Uhum, Eu mando alguns cavalos com você. sim, O Edmilson também é a mesma coisa. Aí eu vim para São Paulo. pronto. E aí, E para aí, acompanhar só avião e Deus. e aí, quando eu vim com muita vontade de trabalhar e de vencer, né? Aham, Eu tinha 2 filhos e eu sabia o quanto custava para manter eles. sim. E eu não perdi uma prova assim, toda prova que tinha eu ia competir, eu já chegava da prova, eu já treinava. Então o meu tempo era todo dedicado ao cavalo, mais nada. E Olha com só. isso eu consegui várias vitórias. Depois de 2 anos em São Paulo, eu consegui comprar o rancho. Depois de 2 anos, 2 anos. porque você veio para assumir o rancho de alguém, você veio a convite, né? Eu estava no Campeonato Nacional e o Thiago Bairlaine, que é de Jaguariúna, me convidou para trabalhar para ele. Quem trabalhava para ele antes era o Miguel Dias. Sim. O Miguel Dias afastou e ele me convidou. Aham. E voltando ao Nacional, voltando de Bauru no Nacional, eu passei já no Aras para ver. Uhum. E ele falou, vamos passar lá no Aras, você dá uma olhada, quem sabe a gente combina e tal. Aham. E eu cheguei lá no Aras à noite, eu lembro até hoje. Ele falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar a pista. Aí quando eu cheguei, ele bateu a chave da pista para acender as luzes e era uma pista, uma arena coberta. Nossa. A única do Brasil para tambor. Meu Deus do céu. Aí eu já fui para o Espírito Santo correndo e depois de 15 dias eu já estava lá trabalhando. Tá certo, não dá pra ver. É oportunidade. É oportunidade, é É, oportunidade de você mudar uma vida e mudou, eu né, acho Maria? assim, eu até falo para os mais jovens hoje que as pessoas são muito afoitas para melhorar, para ter um salário melhor e tal. E assim, você só consegue isso com excelência, né? Você quer É. ganhar um pouco mais, você quer se dar bem, você quer ser treinador, treina com excelência, vira um treinador de ponta, um cara responsável, que dê resultado que você vai Sim. conseguir. Ah, com Agora não certeza. é pulando de aras em aras que, né, que É, isso vai dar certo. com certeza, com certeza. Ô, Nildo, uma pergunta boba. Tu tem noção de quantos títulos, mais ou menos? Tu tem, na sua casa lá, tem aquela sala de troféus também? Como é que é? Tem, Valfredo, tem. nunca liguei muito, cara, É. assim, para a quantidade de títulos, os Uhum. troféus, tá tudo lá. Eu tenho alguns guardados, não sei nem onde tá tudo, Quais que você mas, considera assim, mas os mais assim, importantes que marcaram mais mas assim, o você? que mais me marcou, que assim, foi o primeiro Porto Futuro que eu ganhei. Aí eu falei para mim mesmo, eu sou capaz de treinar um cavalo e ganhar, E levar entendeu? ele E aí tudo ficou mais fácil. Mas foi bastante título regional, campeonato nacional, congresso, Porto Futuro, fui competir fora do país, entendeu? Me E conta. eu fui para Itália 3 vezes competir pela NBH Brasil. Olha, engraçado que assim, né? Eu sou descendente de italiano, já, né? Anos atrás, na época dos meus pais ainda, nós viajamos muito para Itália, tinha um negócio de turismo e tudo. E eu sempre, depois de um período, quando eu entrei mais pro meio do quarto de milha, né? Um amigo nosso comentou uma época que ele estava pensando em ir para Itália para mexer com o cavalo quarto de milha na Itália, tá? Tony Hood. Tony Lembra de Tony Hood, Hood? lembro muito Tony Hood. E grande abraço se estiver assistindo a gente aí também, Tony, Abração, Tony. parceirão, cowboyzão das antigas também, parceiro pra caramba. E dali eu não sabia que na Europa e mais propriamente talvez na Itália tinha
tinha uma veia, né? Alguma vertente do quarto de milha. Então, na época que eu fui lá, eu não lembro exatamente o ano, mas acho que é uns 10 anos atrás, tinha tambor, né? Começando. Agora, a rédea já era grande lá na Itália. Olha só que bacana. Tem grandes treinadores lá. Lá que legal, que legal. Na Europa em si tem alguns eventos que reúnem várias raças, né? De cavalos as feiras, do mundo. né? Aquelas feiras grandes lá, né? Tem algumas coisas até. Eu acho que tem até brasileiro aí. Tem o Franco Bertolani, ficou um tempão na Itália, agora está para os Estados Unidos, né? Isso aí. Tem isso muitos, aí. Bacana, legal. Agora o bacana é uma família que seguiu mais ou menos e ainda segue seus passos. Minha família, os meninos cresceu comigo na prova, né? Eu tenho, acho que 30 e poucos anos de competição. Sim. O Vinícius também já Eu lembro dos meninos, Vinícius, Ronildo, filho. Eles lembro também começaram novo. A própria Janete, sua esposa, a Janete também competia. Me lembro dela competindo. A Janete tem um título nacional. Olha só, olha aí. Ela fala assim, eu também sou campeã nacional. Não, parabéns. O Vinícius e o Ronildo Dias ganharam prova desde criança até chegar na idade adulta, né? Sim. E agora eles são profissionais. Eu, trabalhando com cavalo, eu consegui pagar a faculdade para os dois. Os dois são veterinários. Olha que bacana, então, parabéns. assim, é só alegria. Que legal. Tem um fato que você comentou, quando a gente estava ali fora, de um tempo, né, numa prova que o Vinícius fez, que cravou o recorde mundial. Como é que é isso? Então, em toda competição tem época que você fica meio assim, vamos dizer, não dá muito certo as coisas, né? Chegou uma época que eu não sei se eu estava estressado, cansado, e as coisas não estavam muito bem com os cavalos que eu estava treinando. Então eu estava meio que no final de carreira como competidor. Né? Mas eu tinha uma certa dificuldade de falar, eu não sou capaz de ganhar mais, né? A cabeça não aceita. A cabeça não aceita. A cabeça não aceita. Mas aí eu tive um convite para treinar uma tropa do Aras Tavares, porque a filha é competidora, mas ela ia parar por um tempo de montar, e ele pediu para mim ficar com essa tropa até ela decidir voltar a montar. E eu falei, tá bom. Ele falou assim, mas você vai treinar e teu filho corre. E eu aceitei. E aí, com uma égua dele, uma égua chamada Invicta Victory, nós quebramos o recorde mundial. Lá no Rancho Mariana, em Altinópolis. Recorde. Como é que é isso? Porque a gente vê, eu tô te perguntando isso porque a gente fica um pouco curioso. Porque a gente vê aqui, por exemplo, quando eu coloco para ver modalidade de 3 tambores nos Estados Unidos, aparece muito vídeo pra gente de 3 tambores em rodeio. Não, assim, porque nós mas nos Estados Unidos... porque lá é diferente um pouco. Tem tempo pro rodeio e tem tempos oficiais, né? De provas oficiais. Exatamente. Tem os rodeios e tem a prova da Aqua, que é oficial com tamanho de pista igual ao tamanho do Brasil. Daqui. É o mesmo padrão. Então, nós quebramos esse recorde de fêmea. O recorde de garanhão é de outra pessoa, que é do Carreirinha lá do Aras Orpone. Mas a égua mais rápida do mundo, com 16,205, é Invicta, quando ela estava na minha cela com o Vinícius competindo. Até hoje. Ronildo, você comentou que como é que se diz? Já está segurando um pouco as competições, os seus filhos ainda competem, ainda são competidores. Sim, o Vinícius e o Ronildinho são competidores. O Vinícius está meio competindo, treinando e está fazendo leilão, é assessor de leilão. Tá. Trabalha lá na Criar Leilões. Legal. E o Ronildo Filho na concorrente, que é a WV. Também é corretor de leilões. Olha só, mas também os dois competidores profissionais. Os dois são competidores com ótimo resultado, né? Teve uma carreira brilhante. Legal. E continuam treinando. Agora eu dei uma parada de competição. Até a pedido da Janete, ela falava assim para mim, já chega, você trabalhou muito, descansa um pouco, né? E aí?
Como é que é essa adaptação? Porque o competidor não consegue largar muito, não. Fica, Então, fica as lombriga mexendo. E aí? Conta pra mim. da competição, eu abri mão, né? Há uns 2 anos atrás eu parei de competir, porque não estava tendo bom resultado como competidor. Eu sim. já parei, comecei a treinar para os meninos competir. Mas aí agora eu diminuí, eu não tenho muitos cavalos treinando, eu ainda tenho. Eu tenho alguns potros lá que é para me divertir, entendeu? Então eu passo lá 1h30, 2 horas com o cavalo e depois disso eu vou para minha outra atividade. E me fala uma coisa, Rony, como é que é iniciar um potro? Se você tivesse que resumir assim, você consegue resumir? Olha, Valfredo, primeiro a gente começa assim, Não, depois começa assim, tranquilo. depois vai assim. Você começa realmente a iniciar um cavalo quando você vai cabristear ele, entendeu? Porque o cavalo tem 2 lados, o esquerdo e o direito. Sim, e tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que sabe que tem 2 lados, mas só trabalha um. Só né? trabalha um, Então é importante na hora que você for cabristear o potro, você trabalhar ele dos 2 lados. E o segredo maior é você aprender a mexer no corpo do cavalo, né? Como assim? Porque a pessoa acha que é na boca, mas não é na boca, é no corpo, né? Você tem que ensinar o cavalo a mover a garupa, você tem que ensinar o cavalo a ladear, você tem que ensinar o cavalo a mover a paleta, entendeu? Tudo isso tem exercícios. Tudo isso você faz, técnicas que faz você quando vai... é potro no cabresto. Ainda no Ainda no cabresto cabresto, já começa essa iniciação. Vou te dar um exemplo grosseiramente. Quando você vai cabristear um potro, geralmente a primeira tentativa de virar ele empina. Ele empina. Ele reage exato. E empina. Por quê? Ele não sabe mover a garupa. Olha só. Entendeu? Você ensinou ele a mover a garupa, para os 2 lados ele já não empina mais. Se você puxar, ele vai tirar a garupa e vai ficar de frente para você. E o cavalo só sente confortável quando ele está de frente para você, né? Nunca você atrás dele, ainda mais um cavalo que você está sendo cabristeado. Iniciando, né? Ele não tão... É predado, visão, né? Na visão dele, né? Ele é um animal que, pela natureza, ele é predado, né? Então ele é uma presa. Se você for para a garupa dele, ele vai querer fugir. Ele incomoda, né? é Então você tem que ter uma contenção no redondel e tal, para você ensinar ele a mover a garupa. Você ensinou ele a mover a garupa, você já ganhou ele. Fala, não, se ele vier para minha garupa, eu tiro a garupa e vou estar sempre de frente para ele. Então já começa aí no cabristeamento. E depois é mexer no corpo, no chão, depois montar e fazer a mesma coisa. Olha só. Né? Falando assim parece rápido, fácil, né? E você não pode... Falando assim parece fácil. Então... Qualquer um faz. Vai! E outra coisa, você não pode ter muita informação para o cavalo. Hoje tem muita informação. Os treinadores começam com muita informação. Né? Vai na internet, é curso online, é muita coisa. E o cavalo não aceita essa informação. Porque às vezes você começa a fazer tudo que você vê no cavalo, entendeu? Não vai dar certo. E ele não vai, por mais que você vai fazer, e dependendo do animal ele vai aceitar, mas ele não vai assimilar. Não vai assimilar. Ele não vai entender É bom aquilo. você ter informação, Exato. é bom você saber das coisas, mas você tem que saber usar, né? Você tem que saber usar a escada, na escada sobe de degrau em degrau. Verdade. E a primeira coisa que você ensina um cavalo depois que você monta é ele andar, entendeu? Andar, guiar, virar para um lado, virar para o outro, para depois você começar a mexer no corpo dele. Porque se você não começar a mexer no corpo, se ele saber andar, você já vai ter problema. Às vezes a gente pega um cavalo que ele tá recém-mexido, às vezes você monta assim, você vê que ele fica bobo, ele não sabe pra onde é que ele anda. Ele não sabe. Ele fica meio perdido, né? É por isso que você tem que... então, e tem as modalidades, né? Tem as modalidades que é com muito sinal, né? De perna, de rédea. Aí tem aquela que é do gado, do laço, né? Que você laça, que tem que ser um cavalo mais de rédea mesmo, não pode ter você não pode ter um cavalo na perna, não dá para você ficar usando perna para laçar. Toda hora, dependendo, sim. Para laçar, né? Exato. Então, cada modalidade tem uma forma de você chegar, né? Para deixar o cavalo bem treinado. Mas geralmente a doma inicial, ela é única. Eu pode dizer que ela é igual para todos? Uma base, ela é igual. É uma Depois base de que você rédea. direciona. É uma base de rédea que fala. O que é rédea? Rédea, o cavalo tem que virar, parar, recuar. Então é uma base de rédea. Mas não é um treinamento de rédea, por exemplo, para a vida toda. Específico. Claro que depois ele vai ter que aprender os exercícios. O cavalo de tambor, por exemplo, ele tem que aprender
a correr e dobrar para virar, né? Sim. Então, você tem que focar nisso e trabalhar isso. Não adianta você ficar brincando com o cavalo, né? Sim, claro. Para fazer a modalidade de tambor. Você entrou no Três Tambores. Você já laçou de brincadeira? Já lacei team rope, já lacei bezerro, já fiz rédeas, um pouco de rédeas no Rio de Então, Janeiro. isso que eu ia falar. É. Por que você não volta pra rédea, que era seu sonho, seu sonho Então, inicial? Se você aposenta agora nas rédeas. você acabou de tocar num ponto. Eu acho não, eu vou fazer isso daí, eu vou ter um cavalo. Não sabe aquele cavalo que vai me dar prazer de montar? Aham. Forte de garupa, um quarto de Mexer, milha, assim. um quarto de milha diferente. Sim. Quem sabe eu vou laçar cabeça, ou vou laçar pé, ou... O bezerro eu acho que não, porque eu vou sofrer muito, né, Alfredo? Tô com 60 e poucos anos já. A carcaça já. Mas a rédea já também, sofre. de repente, mas eu vou fazer alguma coisa, né? Pra não mim, consegue parar, não. Pra moço. mim só, tipo, divertir mesmo. Que aí Divertir, eu vou fazer lazer, por prazer, né? Sem horário, sem compromisso. Sem compromisso, tempo. é. Na hora que você quiser, a hora sua do cavalo. É gostoso. isso aí, tá certo. Agora, ainda falando da modalidade de Três Tambores, Ronildo, é a modalidade que tem maior quantidade de competição no Brasil hoje. Ela veio para o Brasil, eu estava estudando um pouquinho, ela veio meado da década de 70, né? Por influência lá da Associação Norte-Americana para cá, a BQM trouxe, né? No primeiro momento, e eu me recordo disso, o pessoal falando que era mais para mulher fazer, coisa nenhuma. Talvez no na primeiro verdade, momento pode ter sido, mas hoje virou cresceu, uma cresceu máquina de dinheiro, praticamente, que as competições premiam muito bem. na verdade não tinha muita competição de tambor, né? Tinha os treinadores que treinavam tambor, isso nos Estados Unidos, né? Para as mulheres. Sim. Aí quando veio para o Brasil, foi crescendo, crescendo. Hoje tem muito treinador só para essa modalidade. Sim. Muito competidor. Acredito eu que é a maior, sim, a maior modalidade que tem, com o maior número de competidor. Uhum. E cada vez crescendo mais, cada vez melhor. O pessoal está investindo muito em qualidade de pista, Sim. genética. Hoje já tem uma genética só para tambor. Você falou uma coisa que o Cicinho, quando participou, Cicinho e Edmilson participaram do nosso podcast. Vai um abraço muito forte para os dois aí, referência para nós capixabas e para o Brasil afora. O Cicinho já foi presidente, né, da BQM, presidente da BQM. O Edmilson também Conselheiro, sempre fez sempre. parte do conselho e tudo. E o Cicinho estava comentando, que eu perguntei para ele num dado momento, questão de tempo, né? Como é que estava a evolução? A gente observava tempos, né? Antigamente, esse animal, esse é um de 18 segundos, quando, 18 segundos era difícil. Daí a pouco, tem que ser um animal de 17, agora, para ganhar provas, tem que ser um animal de 16. Aí eu perguntei, se não me engano, foi a genética ou o que foi? Ele falou, não só a genética, mas a qualidade das pistas. Exatamente. Proporcionaram o animal entregar mais desempenho. Exatamente. A genética também, mas não tanto, né? O que mudou mais na genética é o seguinte: hoje não precisa você montar um monte de cavalo para você acertar um. Hoje você já tem a genética pronta, você já sabe qual cavalo que você vai comprar para pôr na modalidade. Então a facilidade também dos cruzamentos, de você escolher. De você ter o cruzamento certo, né? Uhum. Essa facilidade ajudou muito. A pista diminuiu muito a quantidade de areia. É sempre mais plana, né? Uhum. Antes era muita areia, o reparo era feito de enxada. Olha só. Então evoluiu bastante. Uhum. Evoluiu, assim, qualidade de pista, genética, treinamento também. Evoluiu um pouco. Você tocou num assunto que é aquela história, né? Às vezes matemática, ela é uma ciência exata. A gente pode dizer que quando a gente pega um cavalo que desempenhou muito bem nas pistas, um garanhão, juntar com uma égua que também desempenhou muito bem nas pistas, eu posso afirmar que esse produto vai ser um campeão também ou não? Alfredo, afirmar não. Você tem uma grande chance de acertar, mas 80% de você chegar ao mais próximo é comprar filho de éguas já produtoras. Uhum. Lógico que uma égua que competiu, que tem uma índole boa,
que ela tem chance de ser uma grande produtora, sim. né? Mas nem todas vai produzir e os garanhões também não, nem todos vão produzir. Uhum. Então é assim, eu acho mais fácil você pegar já o que está pronto, entendeu? É lógico que você tem um cavalo diferenciado, que foi campeão na pista, que é um cavalo de índole boa, você vai tentar fazer um garanhão dele, Sim. né? Mas de repente você não consegue, não é Não quer dizer que vai dar certo. que vai dar certo. Uhum. Não é A probabilidade 100%, é grande. É grande, mas É não muito mais fácil ser acertar do que ser errar. Agora, se você comprar filho de uma égua que já produziu, aí o acerto é maior ainda. É mesmo, Né? olha só. 80% é a matriz, para mais. Então você está dizendo que hoje, se você tivesse que escolher, você olharia mais para a mãe, então? Sim, eu vou te Olha falar. as fêmeas aí. Vou te falar uma coisa, eu montei muitas éguas. E assim, tem égua que eu montei que era de corrida, que não tinha nada a ver com tambor, e que ela ganhou, e que ela é produtora, hoje. Sim. Tem éguas que eu montei que ganhou e não são produtoras. Né? Eu tenho uma leva de égua aí, uma das melhores, que foi treinada na minha cela, que eu ganhei prova, que hoje está produzindo. Tá? Então a gente vai vendo esses números, né? Sim. E continua. E as éguas que produzem, elas sempre vão produzir. E às vezes troca de garanhão e continua produzindo. Olha só. Né? Olha só, a gente imagina, né, que talvez a influência... eu, sinceramente, eu imaginava que a influência fosse talvez em dosagens iguais, em percentuais iguais. Mas não, tá aí Isso não é nem eu que estou falando, é números mesmo. Isso é né? número mesmo. É números. Olha só que bacana, que legal, muito bom. Agora, Ronildo, como é que tá a vida de rancheiro? Cara, eu tô te acompanhando no Instagram, eu tô vendo você postar os vídeos lá também. Cara, como é que tá isso eu tô aí? procurando uma coisa pra me divertir, tá? Falar com o povo, eu faço uns vídeos lá. Não, cowboy me falou, tô querendo arrumar um problema, tô caçando um problema. Caçando um problema, as pessoas começaram a gostar dos meus vídeos, eu comecei a fazer lá uns vídeos e tal, falei, vou continuar fazendo, às vezes os caras me ligam, não vai fazer mais vídeo? Faz vídeo aí pra gente e tal. E bacana, tem pessoas que ligam e agradecem pra gente incentivar, né? O legal é bacana. O legal é o seguinte, olha só, gente, claro, quem tá no meio do cavalo quarto de milha, né? Eu tenho certeza que conhece essa lenda aqui, esse cara sensacional, dispensa comentários. Agora, eu tô para dizer o seguinte, se essa onda aí de redes sociais, aí o Alex vai confirmar para mim, se essa onda de redes sociais tivesse antecipado aí uns 10 anos para trás, começado na época nos anos 2000, você ia ser um popstar. Um popstar da internet. Porque na verdade as pessoas me conhecem, mas não me conheceram na época que eu estava no auge da competição, né? Das provas, dos prêmios. Eu ouvia lá no Espírito Santo. Sabe quem trabalha com a gente? Até hoje, começou a trabalhar com a gente depois de um tempo, trabalhou com o Cicinho um tempo ainda, com o Edmilson. Juscelino, você lembra dele? Juscelino? Lembro. Nego Jussa. Nego Jussa, lembro. Tá com a gente até hoje. Mesmo? Ele tá no Bruno Peruque, onde quando eu vou para lá, a gente treina e tudo. Um abraço demais, um enorme abraço para a turma toda lá do Boca de Porco, o rancho do Bruno Peruque, e o Juscelino tá lá com a gente. O Juscelino veio trabalhar com a gente quando eu voltei a laçar, eu fiquei um tempo parado, ali em 2007, 2008, ele veio para trabalhar em Aracruz, no rancho de um pessoal muito amigo nosso também, do Sérgio Belotti, junto com o Serginho, e o Renan também, que é meu afilhado. Abraço, Renan, do coração aqui, meu brother. E ali o Jussa veio para trabalhar com a gente e não saiu mais. É quase que... É uma geração de que pessoas... um filho nosso. Né? A gente fala que é um filho nosso. Muito querida. Turma apaixonada por cavalo. O Juscelino que comentava, Ronildo. Ele foi um que, quando eu mudei para cá, ele falou, você vai gravar com o Ronildo, não vai? Ele falou, sim. Então o Cicinho às vezes cobra, você não vem aqui no Espírito Santo, nunca mais. Eu voltei lá mais uma vez, depois que saí de lá. Não voltei mais. A minha vida foi muito corrida aqui, Alfredo. Da agora para frente, eu acho que eu vou
eu vou visitar os amigos. Eu prometo, viu, Cicinho? Eu vou dar uma passada aí no Olha, Espírito pessoal, Santo pra te ver. olha, você deixou grandes amigos lá no Espírito Santo. Você pode ser Tem uma turma grande, né? A gente fica falando às Você vai vezes. ser muito bem recebido. Você e toda a sua família, se aparecer lá. Eu tenho os contatos, as pessoas me ligam, a gente conversa bastante, mas eu não voltei mais. Eu tinha uma rotina intensa, né? Todo final de semana em prova. Imagino. E eu tava vivendo aquilo intensamente mesmo. Eu falei, eu quero ganhar essa coisa aqui, né? Claro. Aí, poxa, olha o exemplo que você deu e você passou, até para nós lá, se a gente para pensar, né? Porque lá você era um treinador de cavalo, mas trabalhava no rancho, né? Era um treinador já conceituado, campeão e tudo, mas era um funcionário. Agora Hoje Alfredo, você construiu a sua vida. Mas hoje eu sou um cowboy que vive o dia a dia lá. Eu faço de tudo em casa, eu gosto. Me conta como é que é a rotina do Ronildo rancheiro e que tá pendurando as botas nos três. Cara, eu sou um cara que gosta de levantar cedo. 5h30 da manhã eu já tô de pé, já tomo meu café ali, já vou fazer alguma coisa. Faço de tudo que tem que fazer no rancho, que precisar de fazer, eu faço. Ainda tem cavalo mexendo. Tem os cavalos mexendo, mas meu tempo pro cavalo é pouco. Aí depois vivendo de quê? Vivendo de... Da fortuna guardada? do dinheiro guardado? Não deu para guardar a fortuna, mas agora eu tô fazendo feno. Olha só, feno, região que tem bastante produção de feno. Tem muita procura também. E assim, Alfredo, quando eu decidi fazer feno, porque eu trabalhei com cavalo há muitos anos, eu sei que o cavalo ele precisa de feno de qualidade. Sim. Entendeu? Porque a saúde. E hoje é difícil você fazer feno de qualidade por causa de custo, adubo, essas coisas acaba elevando muito o preço, né? Mas eu comecei a fazer feno no ano passado, já faço há um tempo, mas eu estou fazendo para comercializar, eu comecei o ano passado. E eu quero fazer feno tipo A. Como é que é isso? O tipo A é um feno que você corta ele sem nenhuma folhinha morta embaixo, quando ele cresce. E a planta cresce, e lá no finalzinho... Porque ela tem um ponto de corte, ponto de corte. Aí eles falam de altura, mas não é altura. Isso, se ela tiver com bastante nitrogênio, uma planta saudável, ela vai crescer bastante. Sim. Né? Mas aí ela começa a morrer a folhinha de baixo. Olha só, entendi. Aí você vê que ela não vai crescer mais. E existe isso ou você que está... Não, eu estou falando pela minha experiência, que eu estou vivendo isso lá. Né? E há muitos anos eu faço feno lá, mas assim, fazia na hora que dava, não era nem na correria também, né? E tal. Aí pra gente rancho, né? Certo. Então você tem que cortar essa planta no ponto certo, você fazer um tipo de tipo A. Se você esperar morrer 1, 2, 3, 4 folhinhas, você vai encher aquele feno de folha já que ele já não tem mais o nutriente. Aí você vai perder todos os nutrientes, né? Bacana, eu não sou agrônomo, né? Mas a gente vive na prática isso Pela aí. sua vivência, você observou que o cavalo aceita melhor, aproveita mais. O que o cavalo deixa no fundo da baia ou no fundo da cocheira é as folhinhas que já foram pegas na produção morta. O restante ele come tudo. O cavalo percebe, ele sente. Ele sente que ali não tem nada para ele. Ele só vai comer se não tiver outra coisa. Sim. Entendeu? Exato. Agora, quando você põe um feno, vamos supor que tem pouca, um feno ele não está excelente, mas ele tem pouquinhas folhas que já vieram mortas lá para o fardo, o cavalo vai estar bem alimentado, ele vai deixar aquelas folhinhas lá. Olha só que entendeu? Bacana. Então, e o cavalo é o seguinte, hoje tem vários produtos aí para, né, para veterinário e tal, para ajudar no cavalo e tal, mas o cavalo tem que comer feno de qualidade. Eu ouvi alguns anos atrás que o pessoal às vezes fala, o pessoal pensa em compensar falta de capim ou de feno, no caso, né, falta do verde com ração. Aí entuxa a ração do cavalo e diminui o verde. Não é o correto. O cavalo tem que estar saudável, bonito, forte, com ele nasceu verde de qualidade para comer verde, né? A ração, lógico que a gente precisa da ração hoje, que os solos já não são tão férteis assim. E até mesmo a nível de desempenho, você precisa de ração mais e tal. Sim.
Mas é importante também você ter um feno de qualidade. Quem tem um feno de qualidade, o resultado dele com certeza vai ser melhor. Olha só que Né? bacana. E a produção de feno é o seguinte, que agora essa época tá chovendo muito, Tá. né? E tem que chover também, que você precisa da chuva, mas às vezes você não consegue cortar e essa planta chovendo, ela vai crescendo e ela começa a morrer e baixa as folhinhas lá. Então, às vezes, você não consegue fazer por causa da chuva. Então, é difícil um feno de qualidade, um feno tipo A. Não é fácil. Dá para produzir tipo A, mas você Aham. acaba produzindo um pouco também de um feno, né, B. Sim. Né? Agora, o feno para cavalo de esporte, para cavalo que está em competição, é tipo A. O resultado seu vai ser diferente. E você já está produzindo em escala comercial? Já está Na colocando verdade, isso no mercado? Como é que é? eu não tenho área grande. Eu trabalho com 30 hectares. É Aham. pouca coisa, Sim. entendeu? Mas assim, eu quero fazer um feno de qualidade, fazer uma receita ali para mim tocar minha vida de aposentado, Ó, né? tá certo. E aí eu também quero continuar dando curso, recebendo algum outro cavalinho para domar e tal, mas a competição mesmo eu parei. Decidi que não vou. Você dá cursos também? Sim, cursos, eu recebo as pessoas em casa para fazer curso. Acho muito válido, sabe, que as pessoas, porque hoje o cara tá com mania de fazer curso online. Eu acho bacana. Não. Eu acho bacana. Não Mas dá. sabe quem mais aproveita do curso online? São as pessoas que já tá tipo, Já tá pronto, né? Já não, tá já não pronto, tá já. pronto. Ele tá no caminho, ele tá aprendendo, ele já sabe Já. bastante coisa, aí Sim. já tem alguma coisa que vai clarear a mente dele. Mas o Que só, presente, só de ver ele consegue executar. aí só que o cara que tá ali começando, ele precisa do presencial, entendeu? Ele precisa do contato, o Precisa cara do contato, ensinar, precisa o estar cara ver ele montado, montando, o cara ver corrigir ele em cima do montando, cavalo. corrigir postura, Isso. entendeu? Essas coisas. Bacana, legal. Você usa o rancho também para esses cursos, ô Ronildo? Ou você costuma ir? Não, eu já usei bastante o rancho, mas eu agora que eu vou, porque teve uma época que pessoas me convidavam para ir para dar curso, eu não podia ir. Eu tenho competição, eu tenho sim. competição. Porque quando você mexe com centro de treinamento, é assim, você tem vários clientes. Tem prova toda semana. O Valfredo quer ir nessa semana, mas o outro tu não quer. Aí eu tenho que ir essa semana e tenho que ir na outra. Então você acaba ficando. Você tem que atender todos os clientes. Você Exatamente. acaba ficando por conta dos Verdade. clientes. Você não consegue tirar um final de semana para ir você. para mim não dá. Entendeu? É Não dá difícil para você. para fazer. Quando eu consegui tirar um final de semana, eu guardava ele para mim. Eu não podia sair para dar curso. Sim, Entendeu? Então ficou uma certa dificuldade de dar curso. Mas agora, com essa parada minha, eu vou conseguir voltar. Entendeu? Não, bacana. Então, Vou começar a divulgar depois isso. nós vamos deixar o contato. O Ronildo vai deixar, se você quiser ficar à vontade, deixar o contato aí na tela. Também Certo. quiser procurar no Instagram. Como é que tá no Instagram? Ronildo Moraes? Ronildo, Centro de Treinamento? CT Como é que é? Ronildo. CT Ronildo Moraes. Isso aí. Então, tá dado o recado. E tem um link na descrição. O Alex já se prontificou. Link na descrição. Isso aí. Ronildo, me fala uma coisa. Nós estamos chegando aí nos nossos finalmente, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se você tivesse que deixar uma mensagem antes disso, você já comentou, eu acho, né? Um momento inesquecível da sua vida. Fala pra mim. Cara, são tantos, né? Eu sou um cara grato, né, por tudo que aconteceu comigo na minha vida. Mas assim, cara, eu não consigo, não sai da minha mente o primeiro ponto futuro que eu ganhei, porque eu estava numa situação vamos dizer, eu tinha a minha família e era difícil para mim cuidar deles. Entendeu? E eu sabia que a partir daquele momento ia mudar, porque eu mostrei que eu era um treinador de cavalo competente e que eu estava pronto para o mercado. Olha só que bacana, que legal. Se você tiver que passar uma mensagem, Nildo, passa uma mensagem de vivência, de tudo que você passou, desse belo exemplo de superação e de querer realmente mudar a vida. Você teve a competência de mudar a vida, sua vida e a vida da sua família. Se todos eles estão bem hoje, é por sua causa,
Tá aí, porra, você é um belo exemplo, meu velho. Passa uma mensagem pro pessoal que tá em casa aí. Então, Alfredo, eu passei eu comecei de baixo, né? Consegui, não tenho muito, mas tenho o suficiente, né? Sou muito grato. E o que eu falaria para os jovens é o seguinte: tem que ter caráter, né? Tem que trabalhar, tem que vestir a camisa das pessoas que você está junto, Exato. tem que respeitar os colaboradores, as pessoas que te ajudam da equipe, Sim. certo? E tem que fazer trabalho de excelência. Você quer crescer, você tem que ser bom de verdade, tem que correr atrás do seu sonho. Faça isso enquanto você é jovem. Tá? Quando você é jovem. Tá? O tempo cobra. Porque enquanto você está subindo a montanha, você é forte. Descendo, não. E eu mudei agora, né, o meu ramo. Eu estou subindo a montanha de novo. Porque eu mudei, eu estou com um novo foco e isso dá ânimo pra gente. Que bacana, que legal. Então é isso. O Ronildo me convidou, né? Eu falei que eu queria fazer uma visita ao rancho lá. Ainda não consegui, mas com certeza nos próximos dias aí nós vamos lá tomar um café. Nós vamos levar o Provaso para você colocar lá na sua plantação, lá no feno. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E assim, manda um abraço aí pra sua família. E a gente Então vai eu encerrando aqui. quero agradecer, na verdade, a Janete, né, que é minha esposa. Eu até me emociono, porque ela é uma grande parceira. Teve esse tempo todo junto comigo, passou a parte ruim, passou a parte boa. E prometer para ela que da agora para frente a gente vai aproveitar mais a vida, ficar mais junto e descansar, né, com as coisas que a gente conseguiu. É isso aí, bate aqui, meu velho. Ô, cowboyzão bruto! Show de bola. É isso aí, gente. Olha, recebendo esse craque. Pô, tô muito feliz de você ter vindo aqui, Ronildo. Muito feliz mesmo de poder reencontrar você e contar uma história que eu tinha curiosidade que agora a gente está mostrando para toda a turma aí do Agronegócio Podcast. Vamos encerrando por aqui no oferecimento de Grupo Provaso, nosso grande parceiro. Também da Abracem, outro parceiro que está chegando conosco aqui para 2026. E é isso aí. Aqui o Mundo Rural é além da porteira. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Na semana que vem tem podcast de novo.